Padrão, padrão, padrão. Eu gosto de. Olá, eu sou André Vasconcelos. Essa é a nossa aula do Pré-ENEM, abordando o quê? Padrão, meu amor, padrão estético contemporâneo. Não é de antigamente, não é da modernidade, é atual, é ordierno, tá bom? É de atualmente. Então, foca na tela que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que seria isso. A princípio, vamos fazer uma reflexão sobre o culto ao corpo, né? Que o padrão estético contemporâneo é fortemente marcado pelo culto exagerado do corpo, com uma definição de beleza cada vez mais restrita e idealizada. Essa obsessão não é só um fenômeno novo, tendo raízes profundas em civilizações antigas. Compreender essa dinâmica é essencial para entender os desafios e as implicações desse paradigma na sociedade atual. Sociedade atual, paradigma, contemporaneidade, atualização, porque a gente já viu que tinha nas civilizações antigas. O que é o Enem? É um retrato de um contexto social atual, contemporâneo. Então, a gente fazer esse mapeamento, essa identificação das reflexões que a gente tem acerca de determinado tema, nesse caso aqui, o padrão estético, que é algo muito enraizado, muito vívido na nossa cultura, é uma probabilidade de que isso vai cair no Enem e de que a gente vai precisar ter essa discussão um pouco mais ampla. Fazer essa reflexão é ter um olhar crítico acerca do tema. Tranquilo? E isso a gente consegue evidenciar aqui com nossa querida Gal Gadot interpretando um ícone da beleza, do que seria ser belo. Espelho, espelho meu, existe mulher mais bela do que a Gal Gadot? Ela é belíssima. Então vejo que até a escolha do personagem gera discussão. Quem escolher uma atriz mais bonita do que a Branca de Neve para interpretar a Rainha Má? O que define esse tipo de escolha? O que define o que seria essa escolha de ser mais bonita? O que é essa comparação? Quem é que estabelece? Então, essas reflexões que a sociedade acaba nos propiciando é uma forma de a gente discutir e entender um pouco mais sobre a temática, tranquilo? Aqui a gente já faz alguns pontos importantes sobre a aula de hoje, que seria acerca do padrão. Temos aqui o tópico tanto do influencer e o biotipo, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Temos o aspecto da estética, que a gente vai olhar, analisar, por exemplo, acerca da filosofia, né? Esse belo, essa idealização do perfeito, e a contemporaneidade, que é o perfil social atual. Então, a gente também vai fazer essa análise histórica. Então, aqui, só para fazer uma contextualização rápida acerca da idolatria dos corpos nas civilizações antigas. Ao longo da história, o corpo sempre desempenhou um papel central na expressão cultural e social das civilizações. Na Grécia Antiga, por exemplo, o corpo era venerado como a encarnação da perfeição divina, com atletas olímpicos e estátuas de deuses simbolizando o ideal de beleza e força. No Império Romano, essa valorização se intensificou com a musculatura e a postura se tornando símbolos de poder, status e autocontrole. Se a gente fosse fazer uma análise bem superficial acerca do que é visual, do que a gente consegue analisar, nós temos ali o Davi de Michelangelo, que é aquela estrutura corporal de um homem perfeito, do que seria o ser perfeito. Roma, aqueles corpos, a gente tem o filme 300, em que todos os corpos eram padrões, todos os soldados eram um exército de um homem só, então aquele corpo, símbolo de força, símbolo de robustez, então era uma arma para a guerra. Então aí o corpo, ele é um instrumento, uma ferramenta, e ela é moldada de acordo com o que a sociedade quer. E a sociedade reproduz, né, faz com que a gente consiga evidenciar, visualizar aquilo de acordo com o olhar daquela sociedade, daquela contemporaneidade, daquele momento histórico. Compreendido isso? A gente vê aqui em imagem uma breve evolução histórica do padrão de beleza, né? A gente vai mapeando tanto pelo estilo de roupa, de vestes, mas é pela estrutura corporal. Corpos um pouco mais robustos, corpos mais marcados, demarcados, curvilíneos. Então vejam que, além desse olhar estético, a gente tem a mulher como referência dessa cultuação, em que ela é endeusada e também colocada como objeto, porque ela vai ser um parâmetro do que seria belo, e aí quem faz essa definição, eu já tenho que dar um spoiler, é o homem que tem esse olhar de eu consigo avaliar porque eu sou capaz de dizer o que é belo. E aí acaba que a mulher se torna um objeto e nesse aspecto não é um ponto positivo dessa vislumbração acerca do belo. Compreendido isso?
Aqui avançando um pouquinho acerca das perspectivas filosóficas da beleza, temos Sócrates e temos Carlotti. Sócrates dizendo que a utilidade associada ao proveito prático, isso seria o belo, seria algo que fosse prático, que fosse proveitoso. Já Carlotti é a harmonia, a somatória das partes. Nada precisa ser alterado. Não entendi ainda, professor, dá uma esclareada. Para Sócrates, o corpo tinha que ser funcional, a beleza dele era ser algo prático, funcional. Já Sócrates, todo mundo é perfeito aos olhos. Então, entendam que temos perspectivas diferentes a partir da filosofia, e isso vai influenciar, vai direcionar o nosso olhar acerca do belo. Tranquilo? Compreendido? Então, foca para a tela que a gente avança mais um pouquinho. Aqui a gente tem uma análise já um pouco mais fisiológica, um pouco mais anatômica acerca do corpo. Temos os biotipos corporais e o padrão de beleza. Os biotipos corporais influenciam a percepção estética de diversas formas. Temos ectomorfos, esbeltos com um pouco de musculatura, são valorizados na moda, os mesomorfos. Enfim, aqui a gente tem um mapeamento geral. Em resumo, eu já deixo essa imagem aqui para vocês darem uma bisoiada um pouco mais aprofundada, mas aqui é o resumo clássico do que seria essa padronização. Ectomorfos, aqui em primeiro, deixa eu deixar grifadinho para vocês não se perder, não vai dar de grifar, mas enfim. Esse em roxo, temos o ectomorfo, corpos mais longilíneos, seria aquela estrutura um pouco mais magra. Temos o mesomorfos, corpos medianos, com músculos um pouco mais definidos. E o endomorfo, a palavra ali, o sufixo, o prefixo, temos ali a junção ali de gordura, é uma forma um pouco mais com gordura corporal. Tranquilo? Deixa eu voltar. Voltei. Deixa eu ver se eu voltei. Voltei. Pois bem, o que isso implica no nosso contexto, no nosso aprendizado, como isso pode ser cobrado? O que é o padrão? O padrão nada mais é do que moldes, do que formas. Essa estrutura de identificar, de mapear, de realmente rotular, enquadrar você em determinado segmento, é uma forma de compreender o geral de determinado grupo, de determinado contexto, porém, ele acaba te afastando da possibilidade, da liberdade de ser. Ser em que sentido? Você não necessariamente é apenas um contexto quadrado, delimitado. Eu tenho determinada estrutura, eu sou isso. Não. Compreender o corpo como sistema complexo, a gente já abordou isso em aulas anteriores, falando um pouco de saúde, qualidade de vida, um pouquinho ali de fisiologia, a gente entende que o belo, o corpo, tem um objetivo só, homeostase, equilíbrio. Esse sistema é apenas para direcionar, para mapear. Entretanto, a fim de estar no padrão, vamos analisar aqui. Temos 3 opções. Uma magra e alta, temos ali no outro extremo um pouco mais robusto com gordura e um mediano. O que a gente quer? A gente quer ficar ali, ó, no meio. Por quê? Porque o padrão seria esse equilíbrio. E aí, o mesomorfo é aquilo que é idealizado porque é um corpo estrutural, é um corpo musculoso, mas não necessariamente. Isso tem que ser uma verdade, não é uma verdade absoluta, porque corpos são corpos, estruturas corporais vão variar independente do que eu queira. Vai ser uma concepção e consciência de si. Tranquilo? Não vai surtar com padrão não, porque a gente ainda tem mais um pouquinho aqui para observar. Porque é importante a gente entender que essa padronização não necessariamente tem que ser efetivamente execuível, porque essa padronização ela vem mais pela imposição, pelo enquadramento de buscar o que eu acredito ser perfeito. Mas essa construção do que é perfeito é um contexto social, cultural, e isso vai influenciar muito na nossa percepção do que é ser belo. Beleza? E isso resulta em quê, professor, que eu não estou entendendo como é que isso vai cair no Enem? Olha para a tela, foca na tela. Propagação midiática. A gente tem aqui, ó, imagens idealizadas, parâmetro de beleza ideal. O que é ser ideal? É ser aquilo que a sociedade prega. O que a sociedade prega? Corpos esculturais, corpos longilíneos, corpos mesomorfos em perfeição. Se não tá, meu amor, taca ali um botox aí, porque todo mundo com a mesma cara, a harmonização facial bombando. Veja, é assunto contemporâneo, é atual.
tem probabilidade de cair no Enem? Com certeza, sem dúvida. Então tem essa busca por perfeição e adequação, cobrança e insatisfação pessoal, sociedade tóxica e autodestrutiva. Então vejam que, de uma forma geral, isso vai influenciar, vai impactar essa busca incessante pelo padrão de beleza ideal. Padrão esse que é imposto por uma sociedade. Sociedade essa que vai ter a sua evolução histórica, os seus percalços históricos, vai ter uma intenção com aquele corpo. Veja que se na Roma eu queria um corpo para a guerra, então tinha que ser um corpo estrutural, um corpo musculoso, atualmente eu quero um corpo para a câmera. Dizem que a câmera engorda uns 8 quilos, então eu tenho que ficar um pouco mais magro para poder ficar no padrão ideal para a câmera. Por quê? Porque a vida é filmada, o filme é registrado, aí os influencers na rede social bombando porque eles estão exibindo aquilo que eles julgam ser o padrão, aquilo que é desejado por essa construção total. Tranquilo? Compreendido isso, eu acho que a gente consegue fazer um mapeamento geral dessa aula de hoje. Em que consiste? Temos o padrão social, mais essa idealização corporal. Padrão social, a pressão social, perdão, que não deixa de ser um padrão, que é esse anseio da sociedade em dizer o que você tem que fazer, como é que você tem que ser, por um interesse, né? Esse interesse vai acabar sendo somado com essa idealização corporal, porque eu preciso ser perfeito, e essa perfeição gera essa padronização. Com a padronização, temos danos à saúde? Sem dúvida, é anorexia, bulimia, sei lá quem mais quantas, mas enfim, desses danos à saúde, nós temos a compreensão e consequência. Como assim, professor? Compreensão. A partir do momento em que a gente tem essa aula, tem essa discussão, tem essa percepção, a gente consegue ampliar e entender que está no padrão é fora do padrão. Esse padrão, ele acaba sendo exaustivo, abusivo e agressivo. Então, a gente ter essa consciência, durante a prova, nada mais temos que fazer a não ser ter uma reflexão crítica, que determinadas condutas, elas são equivocadas e danosas à nossa saúde. Simples assim. Essa busca incessante pela perfeição, ela não é positiva. Ah, professor, mas essa atividade física não é boa para a saúde? Sim. O propósito lembra? Homeostase, equilíbrio, qualidade de vida. Qualidade de vida é essa que a gente estabelece dentro de uma diretriz em que tudo vai estar em harmonia e vai estar sendo uma plenitude do meu ser. Então, veja que para eu atingir determinado padrão, eu tenho que me sacrificar, ficar sem comer, eu tenho que abusar da atividade física. Isso não é qualidade de vida. É uma busca desenfreada para atingir determinado objetivo que é imposto socialmente. Estão conseguindo compreender? Eu sei que vocês estão safos, essa aula está de boa. Enfim, compreensão, consciência. Temos que entender o respeito à diversidade em que conceito? Em que sentido? Corpos são diversos. Por serem diversos, vai haver uma diversidade de corpos e respeitar, compreender e entender tudo isso nos possibilita essa ruptura com o que é padronizado, com o que é desejado, com o que é imposto socialmente. Como dica aqui, só uma diquinha extra para o Enem para vocês, os efeitos das redes sociais nas ações dos indivíduos. Isso daí poderia ser uma correlação, uma reflexão que vocês podem fazer na redação, a depender do contexto do que estiver abordando, a probabilidade de cair um assunto sobre que aborde determinado aspecto sobre o belo, sobre o saudável, sobre a qualidade de vida, é grande. E aí, sabendo que é grande esse anseio, essa questão, a gente faz o quê? A questão. Vamos lá, uma questão, pode focar na tela. Vamos usar o meu inglês, vamos lá. Ó. Mama said, you're a pretty girl. Pausa. Como assim? Como assim? Professor, foca em mim. Eu não entendi. É uma prova. Eu escolhi inglês? Não, você não escolheu inglês. O comando inicial aqui, o comando não. A intro, o texto, ele está em inglês, vocês podem observar. Porém, é a dica que eu tenho para dar para vocês. Não necessariamente o que está aqui deve ser analisado em primeiro. Aqui a gente tem uma música da Beyoncé que vocês podem não saber, mas o restante
da questão, ela vai explicar, ó, a música da Beyoncé reflete uma crítica social, ó, temos uma crítica social, pressões estéticas, impostas principalmente às mulheres, aí tem a narrativa, no contexto, a educação física, pressão estética, a gente está vendo ali que está falando sobre pressão estética, impacta negativamente, pode impactar, ó, pode impactar. Então, veja, o texto em si, o comando, ali a questão, ela está abordando uma temática sobre pressão estética, tem uma correlação com o inglês. Ah, mas eu não escolhi inglês, eu escolhi espanhol. Não tem problema. Isso aqui é só uma intro, foi uma questão que eu criei só para você desenvolver essa capacidade crítica de pensar. Então, vejam, temos ali uma questão e a pergunta no final é só isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Com base no texto e no contexto, ó, no contexto abordado, analise as alternativas abaixo. Então, a princípio, você tem que analisar isso aqui. E para você analisar, você tem que ter uma percepção crítica social. Tranquilo? Temos ali a primeira, ó. A pressão estética destacada na música promove um ambiente saudável para o desenvolvimento da autoconfiança. Logo no começo, ela faz uma crítica social sobre as pressões estéticas impostas. Então, não tem um negócio de promover um ambiente de desenvolvimento de autoconfiança, não. Não tem sobre isso, não. A alternativa B, ó. A crítica social feita pela música é voltada exclusivamente ao setor da moda e da beleza, sem impacto significativo na área da saúde e qualidade de vida. Ela aborda basicamente isso, essa crítica, esse olhar, que isso pode ser danoso para a saúde de forma geral. Alternativa C, a narrativa expressa na música pode ser relacionada ao incentivo da aceitação corporal e à promoção da saúde mental, contrapondo-se à cultura de busca incessante pela perfeição. Faça uma reflexão, meu caro jovem. Saia, vamos disruptar essa percepção de mundo. Vamos olhar mais uma vez essa alternativa, ó. A narrativa expressa na música pode ser relacionada ao incentivo da aceitação corporal e à promoção de saúde mental, contrapondo-se à cultura da busca incessante pela perfeição física. Às vezes, o Enem quer apenas que você, meu caro, seja capaz de ser crítico, reflexivo e, de uma forma muito resumida, uma pessoa boa. Basta pensar. Olha a alternativa belíssima ali, ó. A narrativa expressa. É isso. Às vezes, basta você ter um pouquinho de cerebelo ali e pensar de tipo, se eu fosse uma pessoa boa na sociedade, se eu entendesse que determinadas condutas, determinadas práticas, elas são danosas e o meu papel é transformar, ressignificar e buscar uma plenitude do ser, respeitando, compreendendo, está tudo resolvido. Entendam que a partir desse momento em que a gente consegue refletir de forma crítica acerca de determinadas temáticas, algumas questões viram fichinhas. Então, independente de ser inglês, independente de ser francês, não importa. O que importa é você refletir, compreender e entender e arrasar no Enem, que é isso aqui que a gente veio fazer. Então, a gente iremos nos ver em uma próxima e é isso aí, tá bom? Então, beleza para você.